Olá, Elivaldo. Bom dia. Nádia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tá tudo bem. Tá tudo Elivaldo, bem. ontem o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública por improbidade administrativa contra o Partido Progressista Nacional, PP, por desvios ocorridos na Petrobras, a primeira contra uma primeira ação contra um partido na Operação Lava Jato. Na ação, o Ministério Público Federal aponta que houve improbidade administrativa na relação do Partido Progressista com a Petrobras e são citados 10 políticos, 6 exercendo mandatos atualmente. Alguns desses políticos recebiam mesadas de até R$300 mil. O Ministério Público Federal solicita a devolução, então, de R$2 bilhões e 300 milhões aos cofres públicos. O Partido Progressista negou a acusação por meio de nota, afirmou que as doações recebidas foram legais e devidamente declaradas à Justiça Eleitoral. Até porque ele não tem nem como pagar essa multa bilionária, né? 2,3 bilhões de reais. Agora, nessa questão, Nádia, a gente percebe o seguinte, que nos bastidores em Brasília, comenta-se que os partidos passam a ser, como pessoas jurídicas, né? Passam a ser os novos alvos da Operação Lava Jato. E o PP, essa punição aí, proposta pelo Ministério Público Federal, já sinaliza para isso. O PT já sofreu bastante com operações, desde Mensalão, Lava Jato, Petrolão, enfim, bastante desgastado a sua imagem. Agora o PP na mira do Ministério Público com essa denúncia com punição bilionária de 2,3 bilhões de reais. O PMDB pode ser o próximo, o próprio PT pode ser alvo também de ações com o partido político. Agora você imagina que nessa situação toda ainda se debate a tal lista fechada. Os partidos debilitados com suas imagens, desgastados, vão ser os principais protagonistas das eleições do próximo ano nessa chamada lista fechada. Eu imagino que vai ser um convite para que o eleitor não participe das eleições no próximo ano, dado o acentuado desgaste dos partidos políticos brasileiros. Pois é, e aí a gente vai agora para uma outra situação, que é uma situação de conflito aí entre praticamente o Executivo, a Câmara e o Senado. Ontem a bancada do PMDB no Senado participou de uma reunião e decidiu, por maioria dos representantes, se posicionar contrária à ascensão do projeto de terceirização para todas as atividades, conforme o texto que foi aprovado, vocês lembram bem, na Câmara dos Deputados. A bancada defende a regulação e a regulamentação das atividades terceirizadas que já existem e não a terceirização ampla e restrita, como foi aprovado pela Câmara. O texto aprovado precariza, segundo os senadores do PMDB, relações de trabalho, derruba a arrecadação, revoga a conquista dos trabalhadores e fere as leis trabalhistas, Elivaldo. E, além do mais, prejudica a imagem dos parlamentares e dos partidos políticos, sobretudo do PMDB, que é o partido do presidente Michel Temer. Isso já é o efeito eleitoral, o efeito eleições de 2018, pesando na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional. E esse efeito também já se faz sentir nos debates em torno da reforma da Previdência. Essa, sim, é que dificilmente passará conforme o texto enviado pelo Palácio do Planalto. Engraçado é que do próprio partido do presidente que parte isso. O próprio senador Eunício Oliveira, que é o presidente do Senado e é do PMDB, e agora a Carta dos Senadores do PMDB também, de certa forma, analisando esse projeto da terceirização como uma medida importante e que fere os direitos trabalhistas adquiridos ao longo dos anos. E o principal articulador dessa ação do PMDB é o senador e líder do governo no Senado, Renan Calheiros. Já estão chamando ele lá nas brincadeiras do Senado Federal, dos corredores, de líder da oposição no Senado Federal, para você ter uma ideia aí do desgaste que já está tendo aí na relação de Renan Calheiros, que tem uma influência muito grande no PMDB, e o presidente Michel Temer e o Palácio do Planalto. Elivaldo, aqui no Piauí, o deputado Pablo Santos, envolvido aí no meio de uma polêmica por conta da sua saída da Assembleia para ocupar uma vaga no primeiro escalão do governador Wellington Dias, a princípio na Fundação Hospitalar, que não era tida com status de secretaria, foi feita uma proposta de emenda à Constituição para dar garantia ao deputado de que ele poderia assumir o cargo sem nenhuma dificuldade, nem problemas para o seu mandato. Tudo foi cumprido. Tudo foi. Mas era para ele ter assumido ontem, não assumiu. Exatamente. Foi até uma audiência lá no Palácio de Karnak, uma audiência bastante demorada. Olha aí, o deputado Pablo Santos muito concentrado, mirando o governador Wellington Dias, ouvindo atentamente as palavras do governador, as garantias também, Nádia, administrativas e políticas do governador Wellington Dias, para que ele possa assumir a Fundação Hospitalar de Teresina. Agora, o que é que está pegando, porque ele não assumiu ainda? É porque a bendita fundação ainda não tem um estatuto
publicado no Diário Oficial. Ou seja, ela, apesar de toda a sua importância que vai exercer na estrutura administrativa do governo, ela não tem ainda pessoa jurídica consolidada, para que seja instalada. Desta forma, ela ainda é um pouco fictícia. E um deputado assumir um órgão nessa condição, ele pode também ter prejuízos, digamos assim, até no seu mandato. Então, cauteloso, muito cauteloso, o deputado Pablo Santos espera que toda essa situação da organização da Fundação Hospitalar seja resolvida. Isso pode acontecer até o final da próxima semana. Só depois é que o suplente Mauro Tapetti, que já comprou o terno já há mais de 4 semanas e aguardando essa posse, poderá retornar ao Palácio Petróleo Portela. Ele já está ansioso com essa sua nova indumentária para voltar como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Piauí. Elivaldo, antes da última, e aí eu só quero comentar que o deputado Pablo, cautela, nunca fez mal a ninguém, Claro, né? Então, claro. Ele tem eu, se estivesse na situação dele, também teria inclusive, muita Nádia, cautela. ele veio até para cá hoje, ele estava tudo certo para vir para cá, nos conseguimos falar. Eu estou curioso também, imagine você, os nossos telespectadores, como vão funcionar os hospitais sob o comando do governo do Estado. São todos os hospitais da rede hospitalar estadual que ficarão sob a responsabilidade da Fundação Hospitalar, portanto, sob a responsabilidade do deputado estadual Pablo Santos. Aí ele pediu uma cautela, não, deixa para a próxima semana, se tiver tudo resolvido, virá aqui. A gente entende, deputado, a gente entende. Vamos à última de hoje, Elivaldo. Nádia, ontem foi o dia de piripiri no Palácio de Karnak. O governador Wellington Dias recebeu em audiência o ex-prefeito Odival Andrade e logo depois a candidata derrotada do PTB, apoiada pelo PT do município, Jove Oliveira, que é suplente de deputada federal e adversária ferrenha do atual prefeito Luiz Menezes. Aí, depois dessa audiência, eu conversei com ela, ela me disse que provavelmente receberá uma missão administrativa. Há quem diga, Nádia, que ela poderá assumir uma das coordenadorias que ainda estão vazias aí nessa reforma administrativa do governo do Estado, provavelmente a de piscicultura. Mas ainda não foi anunciado oficialmente, essas são especulações. E à noite, o governador Wellington Dias recebeu o prefeito de Piripiri, Luiz Menezes, do PMDB, acompanhado do filho, o presidente do PSDB estadual, deputado Marden Menezes. Trataram, obviamente, de questões administrativas, ele é prefeito, levou uma série de reivindicações, pavimentação das ruas de Piripiri, apoio ao esporte, em diversas áreas, ouviu do governador todos esses pedidos feitos pelo atual gestor. Agora, é claro que tem também o desdobramento político. Luiz Menezes é hoje do PMDB, o PMDB é da base do governador Wellington Dias. Há quem diga lá nas paredes do Palácio de Karnak que o governador disse o seguinte para Jove e o Odival: olha, vamos acabar com essa confusão lá em Piripiri, agora o momento é outro, a eleição municipal já passou. Luiz Menezes é um prefeito. Vem aí a eleição estadual, eu preciso do apoio de todo mundo. A exemplo do que aconteceu em São Raimundo Nonato, quero que aconteça também em Piripiri. Lógico. Eu quero o apoio de todo mundo em Piripiri, de todo mundo, não quero saber de confusão. Teria sido esse o recado político do governador Wellington Dias para os aliados, Jove e Odivaldo, e uma conversa muito amena com o ex-adversário, agora aliado também, Luiz Menezes. Não vou nem botar o Marden Menezes, o deputado, mas Luiz Menezes, o prefeito de Piripiri. Vamos ver o que é que pode acontecer dessa articulação do governador Wellington Dias, que neste final de semana, Nádia vai reunir a Câmara Municipal numa reunião informal domingo. 27 vereadores estão confirmados nesse encontro. Aqui em Teresina. Aqui em Teresina. Muito bem. Imagino, né? Encontro também que deve ter um tom político na próximo domingo. Obrigada, Elivaldo. Até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí. Com certeza.